Bom dia a todos. Bom dia a todos. Não sei se toda a gente Não me sei está a se ouvir. Vamos entrar então, vamos inicio a nossa sessão de Geologia Marinha, com a apresentação intitulada Evolução Sedimentar da Plataforma experimentar do Sistema Fluvial o do Tejo sistema funcional do desde o Tejo, último desde o máximo último glaciário, com o máximo orador André Vinhas e autores André Vinhas e de Aurora Rodrigues. André, Posso começar? podes. Ok. Então, muito bom dia. Vou dar então início. Então, a área de trabalho localiza-se num setor da plataforma continental portuguesa. Esta área de trabalho é esta que se encontra aqui, delimitada por este polígono branco atracejado. Está delimitado entre os litorais de Cascais e aproximadamente meio do arco Caparica Especial. Este setor da plataforma continental apresenta uma extensão máxima desde a desembocadura da Foz do Tejo até aproximadamente ao bordo da plataforma de 35 km e na zona a meio do arco Caparica Especial de cerca de 7 km. Esta plataforma é bastante monótona, apresentando inclinações ou declives inferiores a meio grau, exceto na zona do Delta do Tejo, da frente do Delta do Tejo, onde pode apresentar declives superiores a 2 graus. No que diz respeito à cobertura sedimentar na área em estudo, esta é caracterizada por depósitos de areias litoclásticas finas a grosseiras, no litoral e zona de plataforma interna, e na zona de plataforma intermédia e externa por lodos e lodos arenosos. Ora, no que diz respeito aos dados utilizados, foram utilizados 49 linhas de reflexão sísmica de alta resolução que foram adquiridas entre 2013 e 2017 com o sistema Boomer a bordo das lanchas hidrográficas da classe Andrómeda. Esta aquisição foi obtida através de software Dell Seismic Acquisition, de processamento pelo Dell Seismic Interpretation, e a interpretação sismoestratigráfica foi realizada segundo os critérios formalizados por Mitchell e Webb. Agora, no que diz respeito aos resultados, irei mostrar dois exemplos aqui de duas linhas que estão aqui marcadas, a linha 1 e a linha 2, para mostrar qual foi a sequência sismoestratigráfica aqui identificada nesta zona. Então, comecemos pelas unidades mais antigas. Temos aqui a unidade de base, aquela que foi identificada, SR, que acusticamente demonstra-se como sendo uma unidade com refletores subparalelos entre si. Depois foi identificada uma unidade de enchimento, cuja sua face é tipicamente caótica. O refletor que separa estas duas unidades está aqui identificado como D1. Estas unidades mais antigas são todas elas truncadas por um refletor, que foi denominado por R0, que é possível de identificar em todas as linhas sísmicas utilizadas. Esta unidade SR encontra-se bastante afetada por deformação frágil e também dúctil, e aqui nesta linha, na linha 1, aqui a norte da área, ali junto a Cascais, nós conseguimos também ver que esta unidade apresenta terminações on-lap contra uma facies mais caótica, que é aqui onde eu tenho o rato. O tal refletor R0 vai materializar assim uma superfície, que é a superfície de base da sequência mais recente. Esta sequência mais recente é caracterizada por 3 unidades, sendo a unidade mais antiga esta primeira unidade, que é caracterizada por apresentar uma facies cujos refletores são meio caóticos e de baixa amplitude. Esta unidade é delimitada no topo por um refletor que se denominou como R1. A unidade intermédia, a unidade 2, é caracterizada por apresentar uma facies algo transparente, mas
Quando se observam alguns dos refletores internos, observam-se que eles são contínuos e subparalelos entre si. É delimitada no topo por R2. A unidade 3 apresenta uma variabilidade ao longo da sua espessura, o que permitiu dividir esta unidade em 3 subunidades. Em termos gerais, esta unidade mais recente apresenta uma facies com amplitudes médias a altas e onde se observa que as suas reflexões internas são paralelas entre si e bastante contínuas. A sua espessura diminui da zona litoral para o bordo da plataforma e apresenta uma geometria progradante. É delimitada no topo pelo refletor de maior amplitude que materializa o fundo marinho. Assim, apresenta-se aqui a coluna sismoestratigráfica, onde se observa que o refletor R0 é um dos refletores importantes aqui para o que se vai apresentar a seguir e que a unidade superior, a unidade mais recente, apresenta também uma grande espessura. Algumas foram observadas também algumas características que destoam um pouco da unidade mais recente e dizem respeito a esta facies caótica que se observa em alguns perfis nesta zona. Segundo vários trabalhos já realizados nesta área, este tipo de facies poderá corresponder a um evento, a um processo de elevada energia ocorrido há cerca de 8 mil anos, segundo as datações que foram realizadas. Outra característica que foi observada ao nível desta unidade diz respeito a esta cortina de ruído, onde a energia que é emitida pelo equipamento é absorvida. Isto, na literatura, é denominado como acoustic blanking. Poderá estar relacionado com a presença de uma fase gasosa nos líquidos, nos fluidos intersticiais dos sedimentos. Ora, aqui, de acordo com os dados disponíveis, foi delimitada a área onde foram observadas estas particularidades. Aqui a vermelho temos a área correspondente à zona do tal escorregamento submarino e aqui neste degradê azul-roxo temos a área correspondente à zona deste acoustic blanking. Assim, poderemos associar um modelo de evolução recente nesta área. Então temos as tais formações mais antigas que são cortadas ou truncadas pelo refletor R0, que poderão ter idades antepaleocénicas, sendo que aquela unidade PV1 poderá corresponder aos enchimentos dos paleovalos pleoquaternários. E depois, para fazermos um modelo evolutivo da unidade mais recente, utilizámos então a curva de variação do nível do mar, que foi elaborada por Dias e proposta para a plataforma continental portuguesa. Então, assim, R0 terá-se formado nas fases regressivas do nível do mar, que culminou há cerca de 18 mil, 20 mil anos, entre os 120 a 140 metros abaixo do nível atual, mas consideremos aqui uma cota média dos menos 130. A deposição da primeira unidade terá ocorrido no primeiro evento de subida do nível médio do mar, entre os menos 130 e os menos 100, há cerca de entre os 18 mil a 16 mil anos. A formação do refletor que delimita esta unidade poderá-se ter formado durante os 3 mil anos de estabilização, aproximadamente a esta cota do nível do mar. Uma segunda subida, com uma elevada taxa de subida do nível do mar, ocorreu entre aproximadamente os 13 mil e os 11 mil anos. Isto permitiu a deposição da segunda unidade. Um evento que ocorreu há cerca de 11 mil anos, dominado por Dias recente, fez com que
houvesse aqui a erosão e a planação desta unidade, fazendo com que os sedimentos se redistribuíssem pela plataforma. No início do Holocénico, ocorreu assim a deposição da última unidade até aos dias de hoje. Agora, vou mostrar aqui uma sequência de imagens que vão nos possibilitar ter uma ideia espacial de como é que terá sido a evolução dos ambientes sedimentares, os ambientes litorais nesta zona. Então, se considerarmos os tais, a localização da linha de costa, como eu estou aqui a apontar com o rato aqui nesta linha escura, há cerca de 20.000, 18.000 anos, no último máximo glaciar, a linha de costa estaria aproximadamente nesta posição. A primeira subida, que ocorreu entre os 8.000 a 16.000 anos, terá feito com que o mar subisse para a cota dos menos 100. E foi durante esta estabilização que a linha e os ambientes litorais estarão localizados aproximadamente nesta zona. Ocorreu a tal subida de cerca de 60 metros em 2.000 anos do nível do mar. Os ambientes litorais migraram todos para esta cota, mas depois, aos 11.000 anos, com o tal evento do Dries recente, estes ambientes litorais foram eles todos arrasados, todos erodidos, e os sedimentos foram todos distribuídos pela plataforma. Aqui temos, no início do Holocénico, uma elevada taxa de subida do nível do mar, mas aproximadamente aos 8.000 anos, esta subida repentina, esta elevada taxa de subida, abrandou. Aqui poderão-se ter proporcionado algumas condições que podem estar relacionadas com os tais processos de energia que provocaram o tal escorregamento que está datado segundo os restantes autores. Depois, aos 3.500 anos, o nível do mar terá estacionado no nível atual. Como tal, com os dados disponíveis e com os resultados obtidos, foi possível descrever uma estrutura sismoestratigráfica e demonstrar a importância do Tejo como fonte de partículas sedimentares para o ambiente marinho de plataforma. Esta sequência estratigráfica está dividida, em grosso modo, em duas unidades, uma mais antiga, de idade provável pleoquaternária, antepleoquaternária, e uma unidade mais recente que se poderá associar a sua gênese e a sua estrutura a uma sequência pós-pleoquaternária devido às oscilações do nível do mar nos últimos 18.000 a 20.000 anos. Como trabalhos futuros, o que se pretende é a confirmação deste modelo recente, destas unidades recentes, com dados sedimentológicos, e estender também a área para outros setores como o Cabo Raso e o Canhão de Lisboa. Termino então aqui a minha apresentação com os agradecimentos e com esta cartografia de 1812, onde já se observa aqui a zona do Delta do Tejo. É tudo. Muito obrigada, André. Não sei se temos alguma questão aqui na audiência virtual e presencial. Ainda temos alguns minutos para pôr alguma questão. Se alguém que estiver aí em casa que tenha alguma questão, pode pôr a mão no ar que eu dou a palavra. Bom, parece... Ou usar o chat. Bom, parece que não temos aqui nenhuma questão para já. Obrigada, André, mais uma vez, pela excelente apresentação. E vamos passar então à próxima apresentação que será aqui no nosso auditório. O trabalho é intitulado Sedimentary Processes on Santa Maria Island Shelf, Azores, Preliminary Results from the Platmar Project, com os autores Rui Quartal,
Sandra Moreira, Ziong Zuaizau, ou Will, Joaquim Pombo, João Duarte e Aurora Bizarro. Vou dar a palavra então ao Gonçalo. Como é que eu... Sim. E a apresentação está... A apresentação é fazer aqui... Ah, ela já está. Não, não está. Tá? Neves, estão a dizer que estamos em eco, os moderadores. Depois, se puderes resolver. Tens o som ligado, viu? Eu? Sim. Não tenho. Estás bem? Por aqui sempre. Como é que a gente faz share disto tudo? Oh, Tiana, lembras-te como é que é o share? O sharing em cima. Devia estar aqui, não era? Stop sharing my webcam. Chat. Ok. Ok, agora é fazer play. Acham mais querido, exato. Ok. Ok. Pronto. Vou só aqui minimizar isto. Isto está aqui em cima da minha apresentação. Bom, isto não se consegue minimizar. Eu estava a tentar minimizar aqui, isto está aqui em cima da minha. Esta setinha vermelha aqui. Ok. Ok, pronto. Ok. Bom dia a todos. Peço desculpa por este ligeiro atraso, mas estamos aqui a tentar perceber como é que funciona aqui este sistema. Pelo menos eu estava. Pronto, como a Ana acabou de apresentar, eu vou, neste momento, apresentar os resultados preliminares do projeto Platmar, no que refere ao estudo dos processos sedimentares na plataforma da Ilha de Santa Maria. Como é que se anda para baixo? Ok. Peço desculpa. Ok, pronto. O projeto Platmar foi um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que acabou recentemente, em julho deste ano. Tem um nome relativamente extenso, que eu não vou dar ao trabalho de estar aqui agora a ler, vocês podem ler. Pronto, o Platmar, a ideia do Platmar era estudar a plataforma insular de Santa Maria e, a partir da morfologia atual dessa plataforma, tentar compreender quais os processos que contribuíram para essa estrutura atual. Para quem não sabe o que é uma plataforma neste caso insular, é uma região plana ou levemente inclinada, normalmente adjacente a um continente ou enrolado numa ilha, que é o caso, e que se estende desde a linha de costa até uma profundidade de cerca de 100 a 200 metros de profundidade. Onde existe um aumento acentuado dos clivos para, normalmente, o talude, neste caso insular, no caso das plataformas continentais, o talude continental. Ora bem, este projeto incluiu a aquisição de uma série de dados, nomeadamente dados batimétricos e geofísicos, que já foram explorados no âmbito de outros congressos, nomeadamente aqui as jornadas em 2018. E neste momento o que eu pretendo apresentar são os resultados relativamente à amostragem que fizemos sedimentar da plataforma. Pronto, para quem não sabe, a Ilha de Santa Maria está localizada no arquipélago dos Açores. Enfim, os Açores estão situados num ambiente geológico bastante peculiar, porque corresponde, enfim, à zona de junção tripla entre a placa americana, euroasiática e africana. E a Ilha de Santa Maria encontra-se aqui desenhada a preto, e
encontra-se já um bocadinho fora da influência da junção entre as três placas. Ou seja, neste momento, pensa-se que a maioria das ilhas estão situadas numa zona difusa que corresponde à transição entre a placa euroasiática e a placa africana, e a Santa Maria encontra-se um bocadinho fora já dessa influência. Portanto, considera-se que já está na placa africana. A Ilha de Santa Maria é uma das ilhas mais antigas dos Açores, portanto, ela começou a formar-se há cerca de 6 milhões de anos e a sua evolução estendeu-se até há cerca de 2,8, onde se pensa que o vulcanismo terá sido extinto, pelo menos na parte subterrânea. Aqui nesta figura do lado esquerdo, vocês podem ver portanto, a parte subterrânea da Ilha de Santa Maria e representado em tons de vermelhos até azul escuro, temos realmente a plataforma, ou seja, a plataforma que se estende desde a linha de costa até a cerca de 200, 300 metros de profundidade, que corresponde a estes tons mais escuros de azul escuro. Como podem verificar também, a plataforma, com base nesta imagem, a plataforma é essencialmente rochosa, é bastante mais extensa na parte norte, onde chega a atingir 8 km de largura, e nas suas zonas oeste, leste e sul, tem cerca de 2 a 3 km de extensão. Aqui do lado direito podem ver a exposição que a Ilha de Santa Maria está à ondulação incidente, e podem verificar que, enfim, a média da altura significativa na ordem dos 1, 2, 3 metros, 2 metros e pouco. No entanto, existem ondas significativas que podem atingir até cerca de 8 metros. Verifica-se também que esta ilha está exposta essencialmente à ondulação vinda do noroeste, do norte e do oeste. Pronto, no âmbito do Plato-Mar foi feita uma missão, a missão Plato-Mar 2, portanto foi a segunda missão feita após a aquisição dos dados de geofísicos, que decorreu entre 23 de agosto a 18 de setembro de 2018. Nesta missão foram colhidas cerca de 118 amostras superficiais de sedimentos, com o mostrador Smith-McIntyre, e que podem ser verificada a localização destas amostras através destes pontos negros que estão nesta imagem aqui. Foram também feitas cerca de 24 horas de filmagens do fundo marinho, que estão aqui delineados através destas linhas de tons violeta. A embarcação utilizada para esta missão foi o navio Arquipélago da Universidade dos Açores. Podem ver aqui nesta imagem, nesta seta vermelha, o mostrador Smith-McIntyre, e podem ver um detalhe do mostrador aqui do lado direito, inferior direito. Nós acoplamos uma câmara GoPro para poder filmar o fundo à medida que estávamos a mostrá-lo. E este mostrador Smith-McIntyre tem uma particularidade que permite, antes de abrir o mostrador para retirar a amostra, tem duas tampinhas que permitem verificar a amostra intacta e fotografá-la. Em cima, aqui temos o sistema de vídeo que nós utilizamos. É um sistema de vídeo bastante artesanal, que é eriçado na parte lateral do navio, aqui nesta zona mais ou menos. Ora bem, passando para os resultados, neste gráfico do lado esquerdo, nesta imagem do lado esquerdo, poderemos ver a distribuição do tamanho do grão. Atenção que esta distribuição é em FIS e, portanto, reparem nos valores mais baixos são estes tons de amarelo e os valores mais altos são os tons de violeta. Portanto, os valores mais baixos correspondem, na realidade, ao tamanho do grão maior. O que verificamos é que nas zonas da plataforma norte e da plataforma oeste temos valores bastante mais elevados do tamanho do grão, portanto, domina o tamanho do cascalho, e nas zonas a leste e nas zonas a sul temos os tamanhos que dominam são os de areia média. Verifica-se que há uma concordância entre as plataformas mais expostas à ondulação, verifiquem aqui, portanto, no gráfico, portanto, que as zonas mais expostas são também as que têm sedimentos mais grosseiros. Relativamente à distribuição do carbonato de cálcio, temos aqui esta imagem que mostra a distribuição. Verifiquem pela escala que os valores mais baixos são dos tons de azuis, e andam na ordem dos 20%, ou seja, as amostras com menor valor de carbonato de cálcio correspondem a 20%, e os valores mais elevados, que chegam a atingir 100%, estão na escala do vermelho. Ora bem, este carbonato de cálcio nos sedimentos consiste essencialmente em bioclastos,
carbonatados de organismos que nós identificamos como biozoários, bivalves, gastrópodes e foraminíferos, embora existam outros em menores percentagens. Verifica-se, olhando para este mapa, que o conteúdo de carbonato de cálcio nos sedimentos tende a diminuir, tende a aumentar com profundidade, e também parece haver uma relação entre a largura da plataforma e o conteúdo de carbonato de cálcio. Ou seja, nas plataformas mais largas, ou seja, neste caso é só a plataforma norte, verifica-se que, de facto, a percentagem de amostras com carbonato de cálcio é muito maior do que nas restantes plataformas, que são mais estreitas e onde existe uma predominância maior de sedimentos com menor quantidade de carbonato de cálcio. Por outro lado, as amostras mais grosseiras são aquelas que têm mais bioclastos carbonatados, ou seja, os bioclastos são normalmente a dimensão da ordem do cascalho. Podemos verificar essas relações aqui com estes dois gráficos. No gráfico da esquerda, temos no eixo das abscissas o tamanho do grão. Mais uma vez está na escala Φ, portanto, os valores mais baixos correspondem a grãos mais grosseiros. E na escala das abscissas está, aliás, isto é a escala das ordenadas, e na escala das abscissas está a percentagem de carbonato de cálcio. O que se verifica é o seguinte, é que, à medida que o tamanho do grão aumenta, temos, de facto, maior percentagem de carbonato de cálcio. E é devido àquilo que eu disse, ou seja, normalmente os bioclastos têm tendencialmente tamanhos maiores do que os grãos terrígenos. Aqui do lado direito pode-se ver uma relação entre a profundidade e a percentagem do carbonato de cálcio, portanto, nas ordenadas a percentagem de carbonato de cálcio e nas abscissas a profundidade, e o que se verifica de facto é que, à medida que avançamos em profundidade, há um aumento da percentagem de carbonato de cálcio nos sedimentos. Passemos agora a discutir um bocadinho estes resultados e tentar explicar por que razão é que os setores mais expostos das plataformas têm, de facto, sedimentos mais grosseiros. Bom, isso é devido a estarem mais expostos à ondulação, portanto, estão expostos a tempestades bastante maiores do que os setores a leste e a sul, e, portanto, esses sedimentos, de uma forma geral, mais finos, são transportados para o largo, por correntes de retorno, e, obviamente, muitos deles até podem ser perdidos para o talude, e deixando, portanto, os depósitos remanescentes mais grosseiros, os sedimentos mais grosseiros. Por outro lado, relativamente à produção de carbonato de cálcio, verifica-se que a produção é maior na plataforma externa e, como vimos, resulta da acumulação de partículas bioclásticas carbonatadas. Provavelmente isto estará associado a maior produtividade, portanto, na plataforma, maior produtividade devido a fenómenos de upwelling. Provavelmente este efeito não se faz estender tanto para a plataforma intermédia interna, uma vez que aqui a percentagem de bioclastos é bastante menor. Ou então há um efeito de diluição, ou seja, os sedimentos são transportados das zonas mais próximas da plataforma para as zonas mais externas da plataforma, esses terrígenos, portanto, de origem vulcaniclástica, provavelmente acabam por diluir esse efeito e fazer com que haja menor conteúdo de carbonato de cálcio nas zonas internas e médias da plataforma. Aqui neste esquema do lado esquerdo vemos portanto, uma representação da espessura dos sedimentos na plataforma da ilha de Santa Maria. Como tínhamos visto, a plataforma é essencialmente rochosa, portanto estes tons de cinzento correspondem a afloramentos rochosos, e verifica-se a espessura de sedimentos que varia entre 1 metro e os 14 metros de espessura. Aqui do lado direito verifica-se a base de dados que nós utilizamos de linhas sísmicas para produzir este mapa, e o que verificamos essencialmente é que, junto à linha de costa, de uma forma geral, o que existem são afloramentos rochosos, há muito poucos sedimentos, a exceção são zonas onde existem gravens, portanto, estruturas rodeadas por falhas tectónicas, e onde existe acumulação de sedimentos, zonas profundas, bacias, e tirando essas zonas onde existe, de facto, acumulação maior de sedimentos, que chega a atingir cerca de 14 metros de espessura, de uma forma geral, a espessura de sedimentos anda na ordem de 1, 2 metros de espessura. Temos aqui um exemplo do que é o típico na plataforma, ou seja, que tem um perfil sísmico aqui na zona sudeste, em que, de facto, na plataforma interna temos essencialmente afloramentos rochosos e depois temos um corpo sedimentar com forma clinoforme,
com espessura bastante reduzida. Portanto, isto é o padrão normal, a exceção é, de facto, as zonas onde há bacias bordeadas por falhas tectónicas. Relativamente à distribuição espacial pelas 4 plataformas, portanto, a norte, oeste, leste e sul, verificamos que o volume de sedimentos é bastante maior, portanto, na plataforma norte, o que não é de estranhar, uma vez que é uma plataforma bastante mais densa, e que a plataforma oeste é a que tem menor volume de sedimentos. E, de facto, olhando para ela, verifica-se que a maior parte da plataforma está coberta por afloramentos rochosos. No entanto, se fizermos uma relação volume versus área da plataforma, verificamos que a plataforma oeste continua a ser a que tem a menor relação, mas a plataforma norte verificamos que tem uma relação cerca de metade das plataformas sul e leste. Ora bem, por que razão nos setores norte e oeste, percentualmente, temos menos sedimentos do que os setores sul e leste? Do ponto de vista absoluto, a plataforma norte até tem mais sedimentos, mas do ponto de vista percentual, os valores são bastante menores. Ora bem, isto acontece porque estes setores, tanto o norte como o oeste, são os mais expostos à energia das ondas e, portanto, são aqueles em que os sedimentos são mais transportados para o largo e provavelmente perdidos para o talude da ilha. Embora os setores norte e oeste sejam submetidos a energia das ondas semelhantes, no entanto, verificamos que o setor oeste tem cerca de metade da cobertura sedimentar. Isso deve-se porque o setor oeste é, de facto, uma plataforma muito estreita e, portanto, este fenómeno de transporte de sedimentos para o largo é muito superior no caso da plataforma oeste. Outra curiosidade bastante interessante nesta plataforma da Ilha de Santa Maria é por que razão, sendo uma ilha tão antiga, ou seja, cujo vulcanismo acabou há cerca de 2,8 milhões de anos, por que razão não se acumularam maior quantidade de sedimentos na plataforma da Ilha de Santa Maria? Era de esperar que a plataforma estivesse cheia de sedimentos, uma vez que a plataforma resulta da erosão da ilha. Ora bem, pensamos que isso está relacionado com a elevada energia das ondas nos Açores, que transporta os sedimentos para o largo, e também com as variações do nível do mar. Ou seja, o fenómeno que acontece atualmente é o transporte de sedimentos da linha de costa para o largo, e, portanto, atualmente, junto à costa, temos muito poucos sedimentos, e à medida que o nível do mar vai descendo, esse transporte vai se acentuando e, portanto, a plataforma acaba por ficar liberta de sedimentos, completamente liberta. Por isso mesmo é que não se acumulam depósitos sedimentares de grande dimensão. No presente, como as plataformas são relativamente largas, o que acontece é que as ondas perdem sua energia e, portanto, a produção sedimentar da erosão das falésias é muito menos eficiente. Por outro lado, a Ilha de Santa Maria é a ilha que tem as falésias mais baixas e com menor precipitação, e, portanto, a produção de terrígeno também é das menores. Sendo assim, temos muito menos sedimentos produzidos, mas também temos um espaço de acumulação muito maior, e, portanto, isso impede a formação de depósitos bastante espessos. Eu penso que já esgotei aqui o meu tempo, portanto, deixo só as conclusões para quem quiser ler. Basicamente é um sumário daquilo que tive aqui a apresentar. Rui, muito obrigada. Esgotaste o tempo, mas também para já não há questões. Ok. Não sei se alguém aqui presente tem alguma questão. Eu pedi a quem nos está a ouvir que vá participando. Temos aqui 38 pessoas online e gostávamos de ter o vosso feedback. E se houver alguma dificuldade, querem ouvir, querem pôr mensagens. De seguida, temos então a terceira apresentação desta sessão. Contributo para a cartografia sedimentar da plataforma da Ilha de Santa Maria, na arquipélago dos Açores, dentro do mesmo tema da apresentação do Rui, e vai ser apresentado por Sandra Moreira, autores Sandra Moreira, André Vinhas, Aurora Rodrigues, Rui Quartal e Ruben Santos. Sandra, tens a palavra. Certo? E agora? Muted. Tá. Já está a partilhar com as pessoas? Sim? Tá? Ok. Ok. Então, muito bom dia. O meu nome é Sandra Moreira, pertenço à Divisão de Geologia Marinha do Instituto Hidrográfico e hoje venho apresentar o nosso contributo para a cartografia sedimentar da plataforma da Ilha de Santa Maria do arquipélago dos Açores.
Ou seja, desde os primórdios que o IH tem estado envolvido na caracterização da cobertura sedimentar da plataforma continental, tendo iniciado em 1974 o programa CEPLAT. Neste programa procedeu-se à cartografia dos depósitos sedimentares dos fundos marinhos da costa ocidental a sul, da costa ocidental e sul portuguesa, entre a linha de costa e os 500 metros de profundidade, com base numa abordagem sistemática e que culminou na edição das 8 folhas que constituem a Carta dos Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental Portuguesa. Atualmente está em vigor o Programa de Mapeamento dos Sedimentos Marinhos, SEDMAR. Este programa veio substituir, então, ou seja, veio suceder o programa CEPLAT e visa, então, estender a cartografia dos depósitos sedimentares a zonas que ainda não foram cartografadas, como é o caso das ilhas do arquipélago da Madeira e dos Açores, bem como atualizar a cartografia já existente e também incorporar novas informações sobre a natureza do fundo marinho que ainda não tenham sido exploradas, e isto pode ser feito através da realização de campanhas de prospecção dedicadas a esse fim, ou então recorrendo a dados provenientes de campanhas oceanográficas com outros propósitos. Então, o que nós fizemos foi utilizar os dados adquiridos nas 2 campanhas oceanográficas do projeto Platmar, que, como nós vimos na apresentação anterior, foram os dados base dessas campanhas foram utilizados para estudar a plataforma insular e para compreender os processos que contribuíram para a sua morfologia atual, mas aqui nós vamos utilizar esses dados para produzir um esboço cartográfico da cobertura sedimentar da plataforma insular de Santa Maria. As 2 campanhas oceanográficas decorreram a bordo do navio de investigação Arquipélago, da Universidade dos Açores. A primeira campanha oceanográfica decorreu em agosto e setembro de 2016 e teve como objetivo a realização do levantamento hidrográfico multifeixe entre os 10 e os 400 metros de profundidade, que permitiu gerar uma superfície batimétrica de elevada resolução e a produção de um mosaico de retrodispersão acústica, mais conhecido por backscatter. No decorrer desta campanha também se procedeu ao levantamento de reflexão sísmica monocanal de alta resolução com o sistema Boomer. Este levantamento foi bastante extenso, porém dos 614 perfis de reflexão sísmica adquiridos neste trabalho, somente foram utilizados 165 perfis de reflexão sísmica. A segunda campanha oceanográfica ocorreu sensivelmente 2 anos depois e, como já vimos, teve como objetivo a aquisição de amostras de sedimento superficial, em que 114 estações de amostragem com recurso a um amostrador do tipo Smith-McIntyre até aos 300 metros de profundidade. Esta amostragem foi complementada com 8 amostras de sedimento recolhidas com um box scorer entre os 146 metros e os 511 metros de profundidade, que nos foram cedidas pelo chefe da missão Biodias, que decorreu a bordo do navio Meteor. Todas as amostras recolhidas foram processadas nos laboratórios da Geologia Marinha, aqui nas instalações das Trinas, e foram sujeitas a ensaios de cariz composicional e textural para adquirir os parâmetros necessários para caracterizar as nossas amostras de acordo com o sistema classificativo utilizado no programa CEPLAT. Os depósitos presentes na Carta de Sedimentos Superficiais da Plataforma Continental Portuguesa são classificados em 48 classes CEPLAT, que resultam da combinação de 12 subclasses texturais e de 4 classes composicionais. Passando agora à nossa cartografia. Primeiro tivemos que delimitar a área a cartografar, ou seja, nós quisemos cartografar toda a plataforma insular da Ilha de Santa Maria. Para tal, foi preciso delimitar o bordo da plataforma insular. Como já foi dito, as zonas de plataforma insular são zonas relativamente aplanadas, por isso o bordo da plataforma insular ocorre onde existe uma mudança abrupta dos declives do fundo marinho. Verificou-se que o bordo da plataforma insular ocorre a uma profundidade e uma distância da linha de costa variável. Para efeitos cartográficos, considerou-se que apenas íamos cartografar a área até à isobata dos 140 metros.
o que dá uma área de 114 km² para ser cartografada, o que é uma área relativamente pequena. Continuando aqui, eu esqueci-me de dizer, mas esta imagem que nós temos aqui é a superfície batimétrica que foi gerada e, dado que ela tem uma elevada resolução, foi possível aplicar técnicas de sombreamento que lhe conferem este aspecto tridimensional e que nos permitiu, então, delimitar visualmente as zonas de afloramento rochoso e as zonas onde ocorre a acumulação de sedimentos, que é o que estamos aqui a ver. Todas estas manchas criadas os seus limites foram aferidos através da análise e interpretação dos tais 165 perfis de reflexão sísmica. E verificamos que em toda a plataforma insular, os afloramentos rochosos cobrem uma área de 65 km², que é ligeiramente superior à área coberta por sedimentos. A análise destes perfis de reflexão sísmica permitiu determinar qual é que é a espessura dos depósitos sedimentares e verifica-se que na maior parte da plataforma insular os depósitos sedimentares têm uma espessura inferior a 10 metros. Isto é um tipo de informação que não está contemplada, por exemplo, nas cartas CEPLAT e que poderá vir futuramente a ser introduzida. Passando diretamente para a classificação dos nossos sedimentos, eu não vou mostrar aqui como é que varia o teor em carbonato de cálcio nem o teor das principais classes texturais, porque o Rui já o fez na apresentação anterior. O que nós conseguimos ver é que todas as nossas amostras de sedimento podem ser classificadas em 19 classes CEPLAT, sendo que cerca de 50% das amostras insere-se em somente duas classes CEPLAT, que são as areias grosseiras bioclásticas e as areias cascalhentas bioclásticas. Ou seja, dada a pequena extensão da nossa plataforma insular, verifica-se que existe uma elevada variabilidade textural à escala subquilométrica e é preciso reduzir este número de classes. Bem, duas classes são fáceis de remover, que é aqui as classes das areias lodosas e dos lodos arenosos, porque cada uma destas classes só tem uma amostra que está fora da área de estudo, mas mesmo assim não é suficiente para fazer uma simplificação efetiva. Então o que nós verificamos é que as amostras de cascalho, que são os sedimentos que são constituídos por mais 50% de partículas de dimensão superior a 2 milímetros, ocorrem em número muito reduzido e dispersas ao longo de toda a plataforma insular. Então o que nós fizemos foi agregar estas amostras com a classe textural de areia cascalhenta numa só classe que designámos de cascalhos e areia cascalhenta. E assim sendo, conseguimos pelo menos reduzir as nossas amostras, conseguimos agrupar as nossas amostras somente em 13 classes. Tendo em vista estas 13 classes, conseguiu-se produzir então o seguinte esboço cartográfico da plataforma da Ilha de Santa Maria. Como podem ver, existem zonas nas quais não temos informação sobre a natureza dos depósitos sedimentares, uma vez que só nos foi possível, com base na quantidade de informação que dispomos, caracterizar 49% da cobertura sedimentar. Contudo, conseguimos perceber que a cobertura sedimentar é maioritariamente constituída por sedimentos grosseiros ricos em carbonato de cálcio, isto é, com mais de 50% de carbonato de cálcio, sendo que pelo menos 28% da cobertura sedimentar corresponde a areias cascalhentas e cascalhos bioclásticos. Embora isto seja uma cartografia incipiente, permite-nos ver que a distribuição dos depósitos sedimentares ao longo da plataforma insular são o reflexo de um zonamento textural e de um zonamento composicional que refletem o aumento do tamanho do grão e do teor em carbonato de cálcio em profundidade e nos setores mais expostos à agitação marinha, isto é, os setores norte e ocidental, comparativamente aos setores mais abrigados, como é o caso do setor leste e o setor a sul da ilha. Assim sendo, os depósitos de textura grosseira ocorrem predominantemente no setor norte, nas proximidades do bordo da plataforma insular,
enquanto que os sedimentos de textura fina tendem a acumular-se junto à linha de costa, especialmente no setor leste e sul. Em súmula, a presente comunicação sintetiza o conhecimento adquirido recentemente no que diz respeito à natureza do fundo oceânico adjacente à ilha de Santa Maria, tendo-nos permitido criar o primeiro esboço da cartografia da plataforma desta ilha. A morfologia submarina é dominada por extensos afloramentos rochosos, sendo a cobertura sedimentar fortemente controlada pela estrutura vulcânica. Os depósitos proximais são constituídos essencialmente por areias finas a médias com um teor de carbonato de cálcio inferior a 50%, enquanto que os depósitos distais são essencialmente constituídos por sedimentos grosseiros bioclásticos. Assim sendo, dada a elevada diversidade morfológica observada nesta plataforma insular e o número reduzido de amostras disponíveis, é necessário adquirir mais dados ou então aplicar outras ferramentas, como é o caso da caracterização remota do tipo de fundo, para completar esta cartografia e ter um mapeamento sedimentar mais robusto com menor grau de subjetividade. Visando este objetivo, já está em desenvolvimento a cartografia da cobertura da plataforma insular de Santa Maria, através da análise da retroexpressão das ondas acústicas após incidirem na superfície do fundo marinho, através da aplicação do algoritmo ARA, que vai permitir, então, estimar o tamanho médio do grão, do modo contínuo, em toda a área sondada pelo levantamento hidrográfico de multifeixes. Termino aqui a minha apresentação com os agradecimentos ao Projeto Platmar, ao CAI Jorge por ter cedido as amostras escolhidas no cruzeiro Biodias, a todos os que estiveram envolvidos na aquisição dos dados e na análise laboratorial das amostras e à guarnição do navio de investigação Arquipélago. Muito obrigada. Unmuted. Obrigada, Sandra. Temos ainda alguns minutos para perguntas, mas mais uma vez os nossos 41 assistentes virtuais estão muito calados. Não estão, não? Podem fazer assim. Podem pôr a mão no ar, podem fazer questões no chat. Também se quiserem, se forem pensando em alguma coisa e se quiserem fazerem questões à Sandra durante o decorrer da sessão, também podemos depois no fim guardar algum tempo para isso. Bom, não havendo então questões, para já vamos passar à próxima apresentação. O trabalho intitula-se Dynamics of Nephaloid Layers Associated with Internal Wave Activity of Figueira da Foz, da autoria de Anabela Oliveira, Ana Isabel Santos, Paulo Oliveira, Nuno Zacarias e Ana Amorim, apresentada por Anabela Oliveira. Muted. Bom dia, eu sou a Anabela Oliveira, também aqui do Instituto Hidrográfico da Divisão de Geologia Marinha. Vou apresentar um trabalho novo associado com o projeto ABWAVE, que é um projeto FCT que tem como parceiros o IH, a Faculdade de Ciências de Lisboa, o IPMA e também o CIMAR do Algarve. Portanto, este projeto e este trabalho basicamente tem como objetivos perceber um pouco a ação das ondas internas na dinâmica dos sedimentos de fundo, portanto, que foi investigada na zona offshore da Figueira da Foz, ou seja, da plataforma offshore da Figueira da Foz, como parte deste projeto ABWAVE. Este projeto ABWAVE tem como hipótese inicial e foi proposta, portanto, dentro deste projeto, é que as ondas internas são capazes de promover, é um mecanismo físico capaz de promover a suspensão de quistos de dinoflagelados que existem nos sedimentos de fundo, associados a sedimentos de fundo finos, e que este mecanismo vai proporcionar a vinda ou a suspensão desses sedimentos de fundo para as zonas da zona fótica, portanto, para as zonas da coluna da água superficial, portanto, onde temos luz, e eles vão florescer e, portanto, dar origem a blooms de algas tóxicas que são muito nefastas, tanto para o ser humano como para, por exemplo, a aquacultura. Houve já um trabalho inicial portanto, a essência de ondas internas e esta capacidade de ressuspensão foi estudada já inicialmente por Quaresma em 2007, portanto não é um tema novo. O que é tema novo neste projeto é não só a suspensão de sedimentos, mas também associados à suspensão de sedimentos estar a haver a ressuspensão destes tais quistos
quistes dinoflagelados que existem no sedimento. Portanto, houve um projeto anterior a este que mostrou que nesta plataforma já existiam e foram apanhados no sedimento fundo, foram apanhados quistes e, portanto, proporcionou por esta hipótese. Portanto, eles já sabiam que eles estavam lá e já estão até a perceber os mecanismos que os leva para a zona fótica e que dá origem a estes blooms, que não se dão todos os anos, dão-se esporadicamente, às vezes até 10 em 10 anos, as algas as mais tóxicas, e, portanto, estamos a tentar com este projeto que está no seu início, digamos, já está no segundo ano, a tentar perceber, portanto, se esta hipótese é ou não válida para a suspensão dos quistes do sedimento. Isto é a área de estudo. A área de estudo, portanto, como eu tinha falado, é o offshore da Figueira da Foz. O que é interessante aqui é que nós utilizamos uma campanha prévia do Aquimar, que é um projeto também que está a decorrer aqui no IH e que vocês também vão poder hipótese de ver várias apresentações sobre o Aquimar. E o Aquimar, que também tem uma área de estudo aqui, que é a área B, proporcionou-nos ter uma cobertura total dos sedimentos de fundo para ter uma ideia se existem ou não quistes, se os quistes estão ou não nesta plataforma. Portanto, estes sedimentos 51 sedimentos foram colhidos utilizando uma draga, a Smith McIntyre, que apanha os primeiros 20 centímetros da coluna de sedimento. O que a gente verificou é que, portanto, os sedimentos desta plataforma é muito grosseira, portanto, os sedimentos são basicamente sedimentos, areias grosseiras, e os sedimentos finos estão basicamente associados a partir dos 100 metros e com as zonas de afloramentos rochosos que estão aqui representadas a cinzento. Portanto, isto foi o trabalho em março, portanto, esta campanha foi em março. Do projeto em si, tivemos outra campanha que foi feita em setembro de 2019 e que foi mais nesta área aqui, à volta do Cabo Mondego, tem à frente à Figueira da Foz. Eu queria chamar a atenção para este ponto aqui, que é a estação 83, que é a estação onde foi feita a estação fixa da campanha Aquimar. Porquê esta área? Porquê que foi escolhida? Porque foi uma área onde vimos que havia o desenvolvimento e chegada de ondas internas para esta zona e também foi onde anteriormente tinha-se feito uma campanha e foi colhido sedimento e neste sedimento foi colhido quistos de dinoflagelados que em laboratório conseguiram florescer e deram origem a algas tóxicas. Portanto, aqui era uma área chave para este estudo. Portanto, foi aí que a gente fez a campanha. Portanto, nesta campanha foi uma campanha multidisciplinar que envolveu o Instituto Hidrográfico, o IPMA e toda a gente que estava associada a esta campanha. O que é importante fixar aqui é, portanto, foi feita numa altura no final da época do upwelling, portanto, em setembro de 2019, entre 9 e 20 de setembro de 2019, portanto, final da zona do upwelling, e aqui a gente sabia que também era uma altura em que haveria ondas internas. Neste trabalho vou mostrar essencialmente os resultados que obtivemos na estação fixa. Da estação fixa, como tinha mostrado, naquela zona da estação em frente aos 100 metros, em frente à Figueira da Foz, portanto, esta zona aqui Fixed Station, aqui nesta área, aqui, onde foi fundeada uma amarração. Essa amarração também estava fundeada aos 100 metros. É importante se ver, portanto, que tínhamos uma amarração com 2 ADCPs. Um ADCP olha para baixo, 1200 olha para baixo, que davam-nos as correntes junto ao fundo, e temos um ADCP 300 olha para cima, que nos dão, portanto, com termistas, portanto, temos uma cadeia de vários termistas a várias profundidades, que nos dão a variação da temperatura na coluna d'água, portanto, ou seja, a termoclina, portanto, vamos ver a variação da termoclina ao longo do tempo, e temos também, portanto, as correntes com o ADCP 300 em toda a coluna d'água. Na estação fixa, nós fizemos ioiôs. O que é que são ioiôs? São descidas, subidas e descidas de CTD, que foram feitas sistematicamente e seguidas, portanto, ao longo do tempo. Portanto, ao longo do tempo, nós tivemos lá um ciclo de maré para ver a evolução das ondas internas. Portanto, está aqui uma imagem do CTD, é este aqui, que tem associado a ele, portanto, uma rosete para fazer as colheitas de água. Vou-vos mostrar os dados de 2 campanhas, de 2 dias, 33 ioiôs, que foram feitos 33 ioiôs, ou seja, subidas e descidas de CTD, foi em contínuo, praticamente, no dia 16 de setembro,
E depois, no final, no dia 18, tivemos outra campanha de estação fixa, que foi com 15 ioiôs. Portanto, tivemos aproximadamente em estação cerca de 9 horas no primeiro dia e 6 horas no segundo dia. Portanto, em todas estas subidas e descidas, houve algumas colheitas também de amostras de água. Estas amostras de água em laboratório foram processadas, foram filtradas, neste caso aqui para determinar a concentração de partículas em suspensão. Como estão aqui a ver, portanto, temos os filtros onde é filtrada a água, temos aqui um material que fica retido no filtro. Esse material, além de ser utilizado para determinar a concentração, fizemos também análise mineralógica que é feita diretamente sobre o filtro, utilizando uma técnica que temos aqui no EH, que é a difração ou difratometria de raio-x. Entrando um bocadinho na análise, o que é interessante é que, portanto, com os perfis, eu não referi anteriormente, mas o nosso CTD aqui do IH é o CTD, portanto, dados na comunidade, dados de condutividade, temperatura e profundidade, mas tem associado a ele um neflómetro. Um neflómetro que nos dá, ou seja, as partículas em suspensão, dá-nos a turbidez, a quantidade de turbidez, a quantidade de partículas que nós temos em suspensão. Portanto, as unidades do turbirímetro ou do neflómetro vêm em formazinho de turbidímetros que têm que ser calibradas e a gente utilizou os valores de concentração obtidos com as amostras para calibrar, portanto, estes perfis obtidos com a neflometria. Vocês veem aqui nitidamente, isto é um perfil de neflometria, vários perfis de neflometria que foram feitos. Aqui é visível em termos de turbidez que temos aqui níveis mais elevados, muito pequeninos, aqui volta dos 20 metros, por exemplo, aos 20, aos 25, e temos, que a gente chama os níveis intermédios, níveis neflóides intermédios, e junto ao fundo, portanto, os bottom nefloid layers, ou seja, os níveis mais elevados junto ao fundo, que neste caso aqui, neste projeto, tinham cerca de 20, 30 metros de altura. Portanto, fizemos então a calibração, está aqui a reta de calibração, portanto, a relação entre a concentração e a turbidez, uma reta linear, e obtemos esta relação, portanto, FTUs igual a 0,997 vezes PMC, ou seja, Particulate Matter Concentration, em miligramas de litro. Ou seja, a gente assim consegue transformar os valores de FTUs em miligramas de litro. Todos agora os próximos gráficos estão convertidos em miligramas por litro. Mostrar agora um pouco os resultados em discussão obtidos então na estação fixa, com os ioiôs. Quem nunca tinha visto uma onda interna vê aqui nitidamente a passagem das ondas internas, portanto aqui é nítido nestes gráficos a variação, temos aqui a profundidade e na coluna dos Y temos o tempo ao longo do tempo, portanto aqui os tais 13 horas mais ou menos que a gente teve a estação, e vimos portanto aqui na movimentação das isotérmicas, aqui neste caso, se vocês olharem, por exemplo, aqui a dos 15 ou dos 14, vocês veem aqui estes grandes movimentação vertical. Isto aqui é uma passagem de uma onda interna na zona da estação fixa. Aqui, durante este período 16 de novembro, isto é bastante importante vocês terem noção, foram dois períodos em que houve condições diferentes. Aqui, no primeiro período, a onda de maré tinha uma grande amplitude, tinha mais de 20, 30 metros, que aqui neste caso, que passou na maré baixa, e passou outra na maré alta, passar quase 6 horas. Portanto, aqui temos a passagem de duas ondas internas. Se vocês verem aqui, também há passagem de ondas internas, mas não têm tão grande amplitude. Portanto, dia 18, também tivemos passagens de ondas internas, vocês veem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 ondas internas, mas a amplitude delas não foi tão grande. Portanto, elas também passaram, mas foram mais até do que no primeiro dia, mas a amplitude delas foi muito menor. Ou seja, vamos ver então qual é o resultado que eles tiveram em termos de sedimentos de fundo. Em termos de sedimento de fundo, o que é que aconteceu? Portanto, aquelas ondas grandes, de grande amplitude, quase que atingiram o fundo. E, portanto, pontualmente, tínhamos grandes movimentações quando aquela onda passou. Aqui neste caso aqui, e também aqui nesta área. Quando no dia 18 tivemos passagem de 5 ondas, mas essas 5 ondas não provocaram ao longo da coluna d'água, não é tão visível, mas como elas passaram tão sistematicamente e tão próximas uma da outra, vocês veem que o ambiente turbido junto ao fundo era muito maior, portanto há muito maiores
Os valores não foram tão altos, tão pontuais, mas o ambiente turbido junto ao fundo é muito maior e foi mantido durante mais tempo. Portanto, a energia da onda aqui tinha maior amplitude, mas foi mais pontual. No dia 18 foram ondas muito mais curtas, muito juntas às outras, mas não, o ambiente turbido junto ao fundo, podem ver que é muito maior. Portanto, vocês aqui vê-se nitidamente aqui nestas duas. Portanto, é só dizer, em termos de concentração, os valores não são muito altos, variaram entre 0,5 a 0,8 nesta camada intermédia, portanto, do flómetro intermédia, e junto ao fundo variou entre 0,5 e 2,3 miligramas por litro. Em termos agora de composicionais, a análise que a gente fez sobre os filtros, aqui temos, portanto, a sobreposição da temperatura com a neflometria, ou com a concentração. Vimos aqui as variações de concentração e vimos também que neste primeiro período, portanto, no dia 16, tivemos só três amostragens. Portanto, aqui no primeiro período a gente quis foi como é que passavam as ondas internas naquele ponto e, portanto, foi muitos ioiôs, portanto, não foi feito muita, a amostragem foi pouca, portanto, o CTT subia e descia rapidamente, sem amostragem, mas, de qualquer maneira, estas três amostras mostram que no topo da bottom fluid layer, portanto, o tipo de composição que nós tínhamos havia grande influência de matéria orgânica. Como é que a gente vê? Portanto, isto aqui são os difratómetros, aqui neste caso, estes picos dão-nos a mineralogia. A gente vê, portanto, que aqui o difratograma está-nos a mostrar que os minerais presentes em suspensão durante o dia 16 era presentemente miquelite, clorito, calinite, cálcio, calcite e quarto, ou seja, temos predomínio dos filosilicatos, ou seja, dos minerais das argilas em suspensão, mas é interessante verificar que para o topo da camada do fluido de fundo verifica-se um aumento da matéria orgânica que está representada aqui neste caso por esta barriga que normalmente aparece de volta dos 21 angstroms, 2 θ, de posição 2 θ no difratograma, é representada aqui por esta barriga, portanto, a matéria orgânica. Vocês veem que, à medida estas duas amostras, esta barriga quase que desaparece e, portanto, o teor em terrígenos é muito superior do que em matéria orgânica, como aqui neste caso. A matéria orgânica, além de ser visível no difratograma através desta barriga, é também vista através do desfazamento dos picos. No segundo período, temos uma maior amostragem, mas temos exatamente o mesmo tipo de comportamento, portanto, os minerais identificados foi miquelite, clorito, quarto. Para finalizar, estamos mesmo no final, só algumas considerações finais, dizer que, tanto com este estudo, efetivamente, a gente consegue ver que as ondas internas têm uma grande promoção em termos de suspensão, tanto de matéria orgânica aos minerais, na camada do fluido de fundo, que o aumento de matéria orgânica parece relacionado com diferentes energias e ação junto ao fundo, que promovem regularmente o transporte preferencial de matéria orgânica ou o de material terrígeno. Trabalhos futuros inclui agora perceber a relação da bottom fluid layer com os agentes dispersadores. Duas aplicações vão ser feitas sob o ABLAVE amanhã na oceanografia. Então, se vocês quiserem perceber um bocadinho mais de onde é que elas vêm, como é que se promovem as ondas internas e como é que elas vão ver, portanto, esses dois trabalhos, do Jorge Magalhães e do Paulo Oliveira, e portanto, temos de perceber estas relações e, portanto, finalizamos aqui. Obrigada. Bom, finalmente temos aqui uma questão. E acho que a questão é para mim, mas é da Dora Carinhas, que pergunta como é que calcularam os outliers no cálculo da concentração da neflometria e se estes outliers foram retirados quando a regressão foi calculada. Foram retirados. Pronto. Isso são sempre tem de a gente retira aqueles outliers e, portanto, dentro da regressão. Bela, tinha uma pergunta. Não pude deixar de reparar que o cabeceira do Canhão de Aveiro está mesmo aí no centro da área. Foi encontrado algum tipo de relação
entre a dinâmica que foi descrita e a existência daquele vale? Sim, normalmente as ondas internas elas têm origem no bordo da plataforma. E portanto, sim, vocês depois podem ver na próxima vez que o Jorge ou o Paulo vão mostrar as imagens SAR onde se vê a origem das ondas internas. E algumas delas vão, umas são do Canhão da Nazaré, não queria estar aqui a levantar o véu, mas é do Canhão da Nazaré e também do bordo da plataforma associada ao Canhão de Lava, claro, isso sim. São as ondas de Unmuted. Muito obrigada. Bom, eu vou só aqui verificar se há mais alguma questão, mas não, esperemos que... Vamos passar então à próxima apresentação, desta vez de alguém que não está aqui presente na sala, é The Potential of UAV to Monitor Coastal Dunes Change, da autoria da Luísa Bon de Souza, Susana Costas e Oscar Ferreira. Eu vou pedir ao Neves que... Susana? Luísa. Luísa, estás a ouvir? Luísa. Sim. Mas nós não te estamos a ouvir. Só um bocadinho que... Luísa, acho que podes começar. Estão a ver o ecrã em modo de apresentação? Sim, senhora. Ok, vem tipo em eco. Então, boa tarde, bom dia. O meu nome é Luísa Bon de Souza. Eu estou a fazer o doutoramento na Universidade do Algarve e este trabalho faz parte da metodologia de campo que eu estou a fazer para o doutoramento. O trabalho chama-se The Potential of Unmanned Autonomous Vehicle to Monitor Coastal Dunes Change, mais conhecidos como os drones. É um trabalho feito por mim, supervisado pela Susana Costas e pelo Oscar Ferreira. As zonas costeiras arenosas, como praias e dunas, são ecossistemas que disponibilizam diversos serviços, como proteção das zonas costeiras, ou servem para o turismo, para a utilização das praias. São sistemas extremamente dinâmicos, pois eles permitem, ou o primeiro impacto das tempestades ou de algum evento adverso, e são extremamente vulneráveis, porque sofrem muitas tempestades. A utilização dos drones tem aumentado bastante nos últimos anos, para fazer a monitorização morfológica das alterações nas dunas e nas praias. Eles permitem não só uma eficiência bastante elevada, quer a níveis financeiros, quer a níveis de trabalho de campo, pois são bastante eficientes, permitem ir em menos tempo ao campo, fazer o trabalho. Os resultados que obtemos do uso dos drones têm elevada resolução e têm um elevado grau de automatização. Como por exemplo, com isto quer dizer que permite ir ao campo várias vezes, sempre sistematicamente com as mesmas definições já definidas antes do trabalho de campo. As dunas costeiras, por vezes, têm alterações pequenas devido ao transporte eólico, nem sempre promove grandes alterações ao longo do tempo, e por isso é necessário obtermos accuracies inferiores a 3 centímetros. Para tal, nós desenvolvemos este trabalho para conseguir perceber qual é a mente dos drones
altitude de voo, qual é a melhor disposição dos pontos de controle no chão, quantos são necessários e qual a distância mínima, média e máxima entre eles, e também se voar em direções opostas, temos melhor accuracy. A área de estudo é a duna costeira na Península do Ancão, na Ria Formosa, em Faro, aqui mostrada nesta figura. É uma duna com uma taxa de sedimentação por transporte eólico bastante baixa, cerca de 10 centímetros por ano, e devido a estarmos perto do aeroporto, aqui apenas é permitido voar a uma altitude de cerca de 30 metros para não interferirmos com as aterragens dos aviões. Foram voadas duas zonas separadas, a zona A e a zona B, como podem ver neste mapa. São zonas com cerca de 100 metros por 100 metros. Foram feitos 6 voos para este trabalho. 3 voos foram feitos em janeiro na zona A, depois foi voado novamente à zona A em maio e em junho foi voada a zona B. Foi utilizado o Mavic 2 Pro para fazer os voos e as fotografias tiveram uma sobreposição frontal de 80% e lateral de 75%. Foram colocados e distribuídos ao longo da área de estudo, quer da A, quer da B, em cada voo, diversos GCPs, como exemplificado nesta figura. São placas de madeira com cerca de 30 cm por 30 cm. Foram obtidas as posições e elevação de cada ponto com recurso a DGPS RTK e durante o trabalho de campo também foram recolhidos, extraídos pontos de controle para validar e para estimar os erros quadrados dos modelos digitais do terreno obtidos. Depois de obtidas as fotografias no campo, foi utilizado o software Agisoft Metashape para a construção dos modelos digitais do terreno e dos ortos. Para tal, importamos inicialmente as fotos, fazemos o alinhamento destas e vamos manualmente marcar cada ponto de controle, cada GCP, nas fotos para que haja uma georreferenciação correta das fotos. Posteriormente é criada uma nuvem de pontos e com a nuvem de pontos obtemos o modelo digital do terreno e o orto. Então, das 3 perguntas iniciais que tínhamos como objetivo a altitude a que deveríamos voar, o número de pontos de controle, de ground control points, e a direção do voo, se era importante ou não para ter um menor erro. Em janeiro voámos as 3 vezes, como disse anteriormente, em que voámos a 3 alturas diferentes. Voámos a 40 metros, a 25 metros e a 30 metros. Com os voos de 40 metros e de 25 metros, fizemos uma sobreposição destes no pós-processamento para perceber se conseguimos corrigir alguns erros maiores sobrepondo 2 voos a alturas diferentes. Em relação aos ground control points, com o voo efetuado em janeiro a 40 metros, tentámos reduzir no pós-processamento o número de ground control points de 17 para 11. Fizemos o mesmo com o voo efetuado do dia 30 metros, também em janeiro, reduzimos de 17 para 11 pontos de controle, e no voo efetuado em maio, que é o teste E, tentámos reduzir de 13 para 7 pontos de controle para ver se conseguimos, com menos pontos de controle, obter o mesmo erro, ou a mesma accuracy. Em relação à orientação do voo, em junho fizemos 2 voos, um paralelo à linha de costa, este aqui, e outro perpendicular à linha de costa. Depois, no processamento,
fizemos uma sobreposição dos dois voos para ver se a junção de voar em duas direções diferentes conseguíamos ter uma accuracy melhor. Em relação aos resultados. Sobre a altitude de voo, conseguimos verificar que diminuindo a altitude de voo de 40 para 25 metros, aumentamos o R quadrado, ou seja, é preferível voar a 40 metros do que a 25 metros. Temos um R médio quadrado de 5 centímetros voando a 25 metros e de 3 centímetros voando a 40 metros. Fazendo a sobreposição destes dois voos, de 25 e 40 metros, obtivemos o mesmo R quadrado que voando a 30 metros, o que quer dizer que melhoramos sobrepondo os dois voos em relação a um voo mais baixo, mas pioramos comparando com um voo mais alto. Contudo, como estamos perto do aeroporto, convém-nos voar a cerca de 30 metros, por isso esta foi a melhor solução encontrada. Com isto concluímos que voar a baixas altitudes, 30 metros, conseguimos ter uma accuracy aceitável de cerca de 4 centímetros. Em relação à distância dos GCPs, nas figuras aqui em baixo, nos mapas, podemos ver a disposição dos GCPs em cada teste. Isto é o teste A, o teste A1, o teste A3 e o teste A2. Os testes o que variam é, no pós-processamento, marcamos menos pontos de controle e ao marcar menos pontos de controle aumentamos a distância máxima entre eles e aumentamos consequentemente a distância mínima e a distância média. Esta distância é a distância calculada entre os pontos mais próximos. Por exemplo, neste ponto, a distância, imagina este ponto era 50 metros, a este era 50 metros e aqui também seria 50 metros. Ao reduzir, tirando um dos pontos, esta distância ao ponto a seguir mais próximo iria ser maior. Neste voo a 40 metros, em janeiro, conseguimos verificar que, diminuindo o número de pontos de controle, mantemos o R quadrado, ou seja, é semelhante colocar 17 pontos de controle ou 11 pontos de controle. A 30 metros, no voo a 30 metros também em janeiro, também verificamos que marcar 17 pontos de controle ou 11 pontos de controle, o R quadrado médio mantém-se. No entanto, no voo que fizemos em maio, a 30 metros também, tentámos diminuir de 13 pontos de controle para 7 pontos de controle. O R quadrado aumentou para cerca do dobro, dos 2 centímetros para os 4 centímetros. Isto chamou-nos a atenção e tentámos perceber o porquê disto acontecer. O que consideramos é que não poderemos ter os pontos primeiro separados com distâncias máximas mais do que 65 metros e distâncias médias à volta dos 40 metros e temos que manter uma distribuição em grelha, em diamond, nós chamamos de diamond grid. Porque se colocamos duas linhas apenas, ficamos com zonas sem pontos de controle aqui no meio, o que vai aumentar o nosso erro quadrado médio. Então, numa área de estudo de cerca de 100 por 100 metros, deveremos usar cerca de 10 pontos de controle, ter uma distância máxima entre eles de 50 metros e mínima de 25 metros, e ter uma distribuição em diamante. Como podemos ver nesta imagem, temos pontos de controle nos cantos da área de estudo e também em zonas do meio. Em relação à orientação do voo, quando começámos a observar e a olhar para a atenção os erros quadrados, conseguimos verificar que o facto de voarmos nem sempre à mesma hora e nem sempre no mesmo dia, porque o objetivo é fazer uma monitorização constante das alterações na duna, a posição do sol é também um fator bastante importante, pois
altera o tamanho das sombras e a sua orientação. Nos voos efetuados em janeiro, podemos aqui observar que a sombra tem uma orientação cerca de noroeste. Em maio tem um bocadinho, é mais para noroeste. E em junho estava virada para oeste. Isto vai ter influência depois na accuracy dos DEMs, dos modelos digitais do terreno. Porquê? Porque se nós voarmos, como voamos em maio, perpendicular à linha de costa, aqui a linha de costa, voamos para lá e depois para cá, e estamos na mesma direção que as sombras. Nós aqui obtivemos um erro quadrado de 2 cm. Por sua vez, quando voámos em junho e tínhamos as sombras paralelas à linha de costa, e quando voámos perpendicularmente à linha de costa, obtivemos um erro quadrado de 9 cm. 9 cm para o trabalho que nós queremos desenvolver nesta duna não é aceitável. Então tivemos que perceber o porquê que isto aconteceu ou como é que conseguiríamos corrigir. Então optámos por voar também paralelamente à linha de costa, ou seja, na direção das sombras. E conseguimos que o erro quadrado diminuísse para 6 cm. Ainda não era o ótimo para nós, mas já se assemelhava. Então foi aí que optámos por juntar, fazer uma sobreposição das duas direções de voo, paralela e perpendicular à linha de costa, e aqui sim obtivemos um erro quadrado médio de 2 cm, que para a zona de estudo em que estamos, porque temos de ter sempre em consideração o que é que precisamos de ter no nosso estudo, é bastante aceitável. Como conclusão, a melhor configuração do uso de drones nesta zona de estudo específica, em que temos que voar a uma baixa altitude, cerca de 30 metros, e que teremos um erro quadrado médio de cerca de 3 cm, os pontos de controle devem estar distribuídos na forma de diamante e devem estar espaçados entre 25 a 50 metros no máximo. E devemos também fazer uma superposição de voos em direções opostas, paralela e perpendicularmente à linha de costa, de forma a reduzir e a diminuir o efeito da posição do Sol e das sombras. Pronto, os nossos agradecimentos. E obrigada. Luísa, muito obrigada. Lá estou eu com eco, peço desculpa. Agora já não estou. Não faz mal. Não tenho aqui nenhuma indicação de uma pergunta, mas temos 40, é só para ficares a saber, tiveste 43 pessoas na assistência. Muito obrigada pela tua excelente apresentação. Não sei se alguém quer submeter ou fazer alguma questão acerca desta ou das outras apresentações que foram apresentadas nesta sessão. Vou dar aqui um compasso de espera. Bom, sendo assim, vou passar aqui à minha colega Aurora Bizarro para ela fechar esta sessão. Da minha parte, muito obrigada pela vossa atenção. Foi um prazer estar convosco. Bom, então, cabe-me a mim fechar esta sessão. Foram 5 apresentações bastante interessantes, quanto a mim. Tenho que dar os parabéns a todos os oradores que cumpriram escrupulosamente o tempo. Foi pena não termos tido alguma interação com o público, mas eu penso que todos eles estarão disponíveis para responder a posteriori qualquer questão que surja. Pronto, convido-vos a regressar às 2 da tarde a este auditório para retomarmos as sessões da Geologia Marinha. Portanto, muito obrigada a todos e uma salva de palmas virtual para toda a gente. Muito obrigada.